Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente. Ah, meus queridos, mais um dia especial, porque sempre é especial, né? Não dá pra falar que o dia não foi especial. Hoje temos aqui mais um camarada, empreendedor, que saiu do universo do serviço público para inovar no mundo dos negócios. Ele e a esposa dele criaram um espaço coworking pra beleza. É o que a gente sempre fala aqui, tem que sair da caixinha ou não tem que sair da caixinha? E de beleza todo mundo gosta, né? Exatamente. Antes de mais nada, temos que dizer qual que é o propósito do nosso programa. Você que já nos acompanha ou você que está chegando pela primeira vez, o Na Linha de Frente vem com o propósito de mostrar para o empreendedor, mostrar para o empresário novos caminhos de sucesso, como superar os desafios. E a gente encontra isso tudo aonde, Fred Paiva? Vamos lá, Na Linha de Frente você encontra hoje em todas as plataformas digitais, Pataro, inclusive Spotify, Alexa, YouTube, Instagram. E também uma facilidade que a gente tem é na Alexa, se você falar para Alexa, tocar Na Linha de Frente podcast. E pode maratonar lá igual o nosso amigo maratonou. Tem muito conteúdo legal, né? E todo sábado, meus queridos, aqui na Band, às 10 horas da manhã. É isso aí. Cristiano Lobo, seja muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Vamos trocar essa ideia aí. Que ele e a sua esposa Larissa criaram Exato. a Casa Borro. Se apresenta pra galera, fala quem é o Cristiano, e aí vamos entrar nessa jornada aí de como você entrou no mundo do empreendedorismo. Claro. Dan, em primeiro lugar, agradecer você, agradecer o Fred, agradecer o Pataro pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito importante a gente poder compartilhar, aprender um pouquinho, que sem dúvida nenhuma, hoje é um dia de aprendizado, né? Com 3 feras aqui. Então, aprendizado antes de mais é nosso, o compartilhamento, os 4 aqui, meu. Muito obrigado por dar essa oportunidade pra gente. E é isso, a gente resolveu, eu costumo dizer, você falou que eu vim do serviço público. Na verdade, eu trabalhava com servidores públicos. Uhum. Eu trabalhava do lado do privado, defendendo grandes interesses de grandes indústrias, enfim, empreendedores já consolidados, com atuação muito grande em nível nacional, internacional, na área de relações governamentais, mas cansei daquilo tudo. Cansei de resolver os problemas dos outros e... resolveu criar problema para você. Criar problema para mim, exatamente. Se é para resolver problema, que sejam os meus. Que sejam os meus, exatamente. E aí é até interessante porque não posso deixar de fazer uma honra, na verdade, a minha esposa, que quando resolvi dar um ponto final, não um ponto vírgula nessa história de relações governamentais, ela disse, estou contigo para o que for necessário. E aí ela entrou tão dentro desse negócio que ela deu a ideia. Deu a ideia, ela deu o nome e a gente foi junto nessa jornada. Cara, que massa. Parabéns. Massa você ter falado isso, velho, porque assim, eu também vivi durante muito tempo CLT. E é importante você ter pessoas, né, da sua família, né, os seus companheiros compactuando com os mesmos, né, ideais que você. A minha esposa foi a mesma coisa. Eu tava 16 anos de CLT, eu falei, cara, não tem para onde eu ir, tem que focar nas minhas empresas, eu já era empresário. Ela falou, manda bala, toca e Mas é engraçado, né, porque ao mesmo tempo que é muito gratificante e é legal, você ter uma pessoa que está te apoiando ali, porque a jornada empreendedora ela é muito solitária. É verdade. Né? Só que você imagina, é complicado trabalhar com familiar. Né? Então já vamos começar aqui, já vamos começar levantando essa bolinha, porque é difícil você saber o momento de falar de trabalho e o momento que vocês estão em casa como casais. Porque eu conheço diversos casais que tiveram conflitos, problemas e até chegaram a separar por conta do negócio. Então, da mesma forma, tem muitos casais que deram super certo e empreendem juntos aí, né, na jornada empresarial. Como é que é isso, esse dia a dia aí? Sabe botar esse ponto em casa é outro negócio? Ô, Pataro, talvez esse seja o maior desafio. Não seja nem o negócio em si. Porque esse é um desafio que está posto no momento em que você decide empreender. Então, esse você já conhece. Mas uma relação que era uma relação pessoal se transformar também em uma relação empresarial, porque essa é a realidade hoje, somos sócios, além de marido e mulher.
ela traz algumas necessidades que não necessariamente eram necessidades que você tinha previsto lá atrás. Aí que vem os B.O. Aí que vem os B.O. Mas é que a sociedade é como um casamento também, né? Você que tem um só, você tem quase um... Fred, na verdade, eu não sei se as pessoas separam, mas quando você casa, e casa de fato ali, não só, vamos dizer, no religioso, espiritualmente, mas o termo legal é contração do matrimônio, é um contrato que você assina. Então, é de fato uma sociedade, né? Com uma certeza. sociedade para outros fins, né? Olhando por essa perspectiva, é melhor fazer isso só uma vez. Exatamente. E aí vai um ponto interessante, né? Eu tenho vivido hoje fazendo muitas consultorias, várias empresas passando por esse mesmo problema, que é o quê? Um momento de dissolução contratual societária. Seja com o casado, né, com sua esposa, com seu marido, seja também com amigos, com familiares, enfim. Você fez um contrato da empresa, você e ela, com o quadro societário e com as cláusulas de entrada e saída dessa operação? Ixi. Ele é fã ou hater? O Pataro tem um exemplo em casa, né? Mas essa é uma pergunta ou uma dica? É legal porque eu acho que é uma pergunta, é uma dica. Exato, acho que todos os programas, em todos eles a gente não abordou esse assunto. É verdade. Eu acho que ele é fresquinho, Claro. ele é novo. E a gente já colocou isso na mesa fora dos programas. Sem dúvida. Né? E é uma bola que tem que ser levantada porque às vezes a gente monta uma operação na correria, no dia a dia, no calor da emoção, e a gente não para colocar algumas questões jurídicas muito importantes. Sem dúvida. É melhor você brigar no momento de você estabelecer um contrato social do que você brigar no momento de desfazer a empresa. Então, porque aí você não vai brigar com a pessoa, você vai brigar Até só porque com... os contratos, eles acabam nascendo de verdade no momento da lide ali, né? Da disputa entre, né? Que deixou de estar uma boa relação, então você tem que evocar quem estava guardado, Exato. que é o contrato. A gente está... Isso que você perguntou é muito interessante. Nessa fase. Porque a primeira fase, não. Foi um contrato padrão. Porém, a gente está vivendo uma segunda fase da Casa Borro, que é a fase, vamos dizer assim, que a gente esperava desde o início, que é preparar ela agora para uma expansão em nível nacional. Então, a gente conseguir replicar a Casa Borro, já que ela foi desenhada para ser um modelo replicável. E aí, nesse conjunto de elementos, para tornar ela uma casa replicável, e não só replicável para a gente, mas fundamentalmente para investidores, que é o que a gente quer, uma das exigências é essa. Sem dúvida. Que a gente tenha isso tudo muito claro e que a nossa relação pessoal ela esteja à parte desse contrato e da vida empresarial da própria Casa Borro. Perfeito. Então, essa pergunta é muito interessante, ela é válida, a dica já está anotada, vamos trabalhar nessa. Então, antes de mais nada, explica pra galera o que é a Casa Borro, como é que surgiu esse conceito, que pra mim é inovador, eu nunca tinha visto, confesso, e a gente sempre pesquisa, inclusive minha namorada tinha clínica de estética, né? Então eu estudei bastante esse universo e me inteirei. O que é a Casa Borro e como é que foi o... Cara, todo mundo às vezes espera, vamos dizer assim, uma história um pouco estruturada, né? Não, porque eu tava com essa ideia maturando há muito tempo e tal. E no caso da Casa Borro não é tão assim. Depois de uma longa carreira dentro da área de relações governamentais e institucionais, eu estava muito cansado, como eu disse aqui, desse universo. E aí falei para minha esposa, Larissa, quero sair. Pronto, saí. Sem programar muito, realmente eu tive um episódio que me marcou muito, um desses eventos que a gente não tem muito na vida. Eu perdi meu pai, que era meu grande amigo, e eu já estava num nível, para você ter uma ideia, fazia 8 anos que eu não tirava férias. Você que é um empresário do restaurante de pescados, eu estava nesse setor também, não de restaurante, mas das indústrias de pescados, e as datas comemorativas são sempre as datas de maior volume para você também. Sim. Então, quando estava todo mundo saindo para férias, é quando eu estava tendo que lidar com a entrada de cargas, grandes volumes de cargas no Brasil, saída, enfim, tentando manter aí a organização do comércio. Então, eu não tinha férias. Sempre quando estava todo mundo ali num momento bacana, eu estava trabalhando absurdamente. A parte boa é que você não está sozinho nisso, Exato, os empresários estão todos nesse mesmo barquinho. Exato. E aí eu já ali querendo respirar novos ares, saí da posição em que eu ocupava. E Larissa, um dia, gente, depois de 3 meses já que eu tinha deixado, e eu tentando ali ter ideias, mas como esse evento do falecimento do meu pai tinha mexido muito comigo, estava tudo bloqueado. Cabeça bloqueada, Obrigado, cara. Eu costumo dizer nem que ele faleceu, ele só... Realmente a gente vai se reencontrar aí em breve, né?
Quando a gente pensa numa vida eterna, o que são 40, 50 anos, Sim, não é nada. perfeito. Então, a gente vai estar juntinho novamente já já. E aí, um dia tomando um vinho em casa, uma sexta-feira à noite, Larissa, a gente já conversava sobre coworking, sobre o quanto é legal essa história do compartilhamento de espaço, enfim. E durante a pandemia, não sei se vocês sabem esse dado, mas o coworking ele cresceu 1.500%. Então, quem tinha, por exemplo, espaços de coworking no Brasil nessa época, teve um crescimento assim absurdo, que não pensava. Eu achei que tinha sido o contrário. Inclusive, um abraço para Flávio Rideu, do Coworking 360. 365, do qual ele concedeu espaço, a primeira temporada na linha de frente. E o primeiro programa foi dele, né? Cara, que legal. A primeira entrevista depois daquela nossa foi com ele. E você trouxe esse dado, a gente conversando com ele trouxe alguma informação dessa também. Você sabe ao que foi atribuído isso? Ô Dan, quando a gente olha, por exemplo, grandes corporações tinham grandes estruturas para receber um volume muito grande de colaboradores. Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses de pandemia, você já começou a repensar aqueles custos fixos e operacionais que você tinha, porque aquilo que, em tese, todo mundo tinha como sentimento de que não, vai passar, vai ser rápido, começou a ser algo que, de fato, o horizonte se perdeu. Então, as corporações começaram a se desfazer dessas estruturas e dizer para o cara, olha, você está livre para trabalhar onde você quiser. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente deixa essa pessoa livre, essa pessoa ela tinha a cultura e o hábito de ir para dentro de um escritório. Então, em um primeiro momento, enquanto você ainda estava restrito e tinha que ficar na sua casa, show de bola. Pô, vou ficar em casa. Depois, você queria rotina. Sim. Você queria ver as pessoas. E as corporações entenderam, e eu vi muito isso do lado do privado e trabalhando com o serviço público, o quanto rendeu o serviço. O quanto a produtividade aumentou, mesmo estando em casa. Então, o cara falou, olha, pô, eu tinha aqui um andar inteiro lá na Faria Lima. Pra quê? Deixa esse cara livre. Ele me rendeu muito mais livre do que aqui comigo. E eu ainda economizei uma horrores. Despesa absurda. Horrores. E as empresas manter um escritório. acabaram fazendo, inclusive, convênios, né? Com espaços coworking para que ele pudesse migrar, não inclusive ficar só em um. Mas que ele, né? Cada semana ele pode estar trabalhando de um lugar diferente. Outro fato que o Flávio trouxe lá, que somou a isso, ao crescimento dos coworks, foi a questão do endereço fiscal. Porque foi muito procurado nessa época também, porque o pessoal tinha um escritório e tal, não sei o quê. Nossa, quem é o endereço fiscal dentro de um coworking? O que é uma casa residencial? Pois é, e aí também cresceu por conta disso também. E muitas pessoas acabaram migrando as empresas também para casa, trabalhar home office, e acaba que não tinha um endereço fiscal, né? Isso pode ser que ajudou muito também. E hoje a gente está, desculpa Fred, hoje a gente está nessa... Isso aqui é exemplo, Linha de Frente é exemplo disso. A gente está numa nova cultura empreendedora, onde você não precisa mais pensar em ter colaboradores ou uma grande organização, mas você é uma empresa em si. Perfeito. E aí a própria Casa Borro nasce desse pensamento. Nasce de que esses profissionais que são profissionais autônomos, geralmente estão, vamos dizer assim, dependentes de espaços onde eles sempre serão coadjuvantes. Porque você tem um grande espaço de beleza e, de um modo geral, ele leva o nome de quem é o dono do espaço de beleza. Uma clínica de estética, ou ela é de alguém que também leva aquele nome, ou ela é uma clínica que tem um nome reconhecido, mas os profissionais que estão ali, eles não vão ser, vamos dizer assim, os protagonistas daquele ambiente, mas a própria clínica e a marca em si. Ô, Cris, mas antes, porque nós estamos muito marqueteiro. Quando junta empresário, marqueteiro, vendedor, aí dá nisso. A galera lá do outro lado da telinha tá assim, mas o que é a Casa Borro? Então, em uma frase, o que é a Casa Borro? Porque a gente está falando de cowork, está falando de estética, e eu acredito que a galera tá assim, como é que eu junto essas peças? Exato. Como ele juntou, né? Exatamente. Primeiro, antes, fala... O que é o nome da Casa Borro? Qual que é o significado? Isso é muito legal. Larissa, minha esposa, que deu a ideia e deu o nome para o negócio, e sócia da Casa Borro, tá lá todos os dias, ela foi muito feliz, porque quando a gente fala borro, nós aqui não vamos ter muito isso. Pataro, que é um cara da moda, talvez ele já faça uma mais conexão. Alinhado, sofisticado. Mais alinhado, talvez ele faça uma conexão. Mas borro nasceu ali da década de 60, 70, que vem do inglês boêmia. Então, é a abreviação de boêmio.
que é borro. E aí isso se traduziu para diversas áreas da nossa vida. Então, para arte, enfim, para música, para literatura, para cultura e para moda. E quando você fala borro para a mulher, ela já tem automaticamente uma imagem pintada na cabeça dela de um estilo estético que envolve esse universo borro. Então, desde a moda borro, a leveza da moda borro, o desapego da moda borro. Então, quando a gente cria a Casa Borro, Larissa sugere isso, a gente está basicamente trazendo já todo esse universo que se comunica diretamente com o nosso público-alvo, que é muito mais um público feminino, mas fundamentalmente a gente traz todos esses elementos. Que elementos? A leveza, o desapego. Então, se é um coworking, eu não preciso ter meu espaço. Eu sou desapegado dele. Então, a gente começa a conectar esses elementos aí através do próprio nome. Deixa eu te falar. Você podia dar o nome do vinho que vocês tomaram pra gente subir aqui na sugestão? Porque, pelo amor de Deus, pra inspirar as pessoas também do outro lado. Depois você me passa que eu vou subir aqui na cartela. Inclusive, já passando a bola, a palavra para o vovô do marketing, que é o Dan Rocha, eu gosto demais quando eu vejo um empresário que ele fez o dever de casa. Eu costumo dizer que é o dever de casa. Só nessa sua contextualização, você trouxe aí a persona, você trouxe elementos do seu negócio, valores, identidade visual, público-alvo, né? Então, Dan, fala um pouquinho aí pra gente levantar depois outra... Essa bolinha pra ele. Todo esse... A gente tem que primeiro levantar a cartela do vinho aqui, né? Foi o vinho que trouxe a persona, né? O estudo de identidade visual, como conectar. Como vocês... Beleza, depois dessa noite do vinho, como é que vocês materializaram isso dentro do papel mesmo, né? Porque vocês já tinham nessa conversa a persona, o mercado que vocês identificavam como mercado-alvo, né? E dentro do marketing a gente tem que fazer isso. Faz primeiro a ideação, né? Depois vai para o teste, né? Para corroboração dos fatos que você levantou ali, né? Eu vou só pesquisa de mercado. Na verdade, existiu um problema. Sim. Veio a pandemia, veio uma análise, um planejamento que ele colocou como a questão do cowork, trouxe dados, ou seja, ele fez pesquisa de campo, e aí na sequência... Tudo nessa garrafa de vinho. Eu acho que foram mais. Foram mais de uma garrafa de vinho. Agora que a brincadeira fica legal, porque depois da ideia, isso era uma sexta-feira à noite, por volta de meia-noite ali, quase já entrando no sábado. Quando foi sábado de manhã, a gente pegou um papel, ainda com vinho, ainda na madrugada, fizemos alguns desenhos ali, enfim, tal, de conta e tal. Ok, sábado de manhã a gente já estava em um shopping aqui da cidade, muito famoso, de móveis. Compramos a sala de estar. Vocês estão vendo aí, sair da caixinha é super importante para o empreendedor. E no próximo bloco, muito mais novidades e como encantar o seu cliente. Compramos a sala, só que a gente não tinha nada. Já compramos os móveis. Depois eu pego, né? Depois eu pego. Aí qual que era a ideia, Fred? Qual é o prazo de entrega? 30 dias. Ótimo. Então a gente tem 30 dias para arranjar para montar tudo. É igual casamento, meu amigo. Se você não botar a data, não chega nunca. Não chega nunca. Agora, se botar, é melhor você se movimentar. Exatamente. E aí, no sábado, a gente fez isso. Quando foi segunda-feira, a gente já estava com espaço locado. 60 dias depois, a borra estava pronta exatamente como ela é hoje. E aí, nesse período, a gente fez todo o desenvolvimento dela em termos de estruturação de site, para ter uma plataforma ali de visualização de qual era a proposta, rede social. Começamos a interagir e buscar esse público, começar a conversar com esse público. E foi muito interessante, porque uma das primeiras seguidoras da conta da Borro, que a gente perdeu no Instagram, então a gente ficou com uma segunda conta, mas ela tinha ali alguns poucos usuários. Quando a gente começou a comunicar a proposta, veio uma pessoa e mandou assim no direct: tá aí o golpe, cai quem quer. Sério? De tanto que ela era boa. Mal a gente sabia, quer dizer, ela sabia que ela estava dando uma confirmação pra gente. Dizendo, segue, que é isso que as pessoas estão precisando. Que legal. Porque a pessoa dizer pra você... E aí teve um segundo episódio. Isso é bom demais pra ser verdade. Isso é bom demais pra ser verdade. E o segundo episódio, ainda dentro do Instagram, em obra, nesses 60 dias, uma seguidora que tinha visto o perfil da Borro e que lembrou dela e que foi usuária da casa até poucos dias atrás,
e que lembrou dela em algum momento e resolveu procurar de novo, não achou. Só que viu um like ou um comentário da Larissa no próprio perfil. Encontrou a Larissa, mandou um direct para ela e falou assim, olha, eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu vi que você tinha comentado em uma postagem de um negócio que me interessa muito. Você pode me dizer qual que é? Mal ela sabia que estava falando também com A proprietária. Que legal. Foi a primeira pessoa que a gente resolveu receber dentro da Casa Boa. Que massa. Então foi a primeira pessoa que, quando a gente abriu as portas, a gente chamou para ir para Casa Borro e se tornou cliente da Casa Borro. Enfim, hoje está... Cris, então Casa Borro é um coworking? A gente fala que a Casa Borro ela é um coworking do corpo e da beleza. Só que ela se transformou em muito mais do que só um coworking do corpo e da beleza. Depois do iniciar dela, os próprios clientes, consumidores, o mercado foi dizendo muito do que a gente tinha de potencial dentro daquele espaço, né? Ela nasceu, a vocação dela é essa, de ser um coworking, um espaço compartilhado de trabalho para profissionais da beleza, para profissionais da estética, enfim, que lidam ali com o corpo ou com a beleza de uma forma em geral. E como é que funciona, só para ficar claro para as pessoas lá? A profissional, igual você falou, vai lá, entra na plataforma. Exato. E aí ela reserva um espaço. Explica aí para as pessoas como é que é o processo. Quando a gente olha para esse setor da beleza, ele é muito interessante. Número 1, que ele talvez seja o setor mais inclusivo que existe de todos. Independente do gênero, das opções sexuais, independente da sua raça, independente da sua condição financeira, do seu background educacional, ele te abriga. E ele te abriga porque ele basicamente depende do talento. É lógico que hoje, num mundo concorrido, onde cada um é a sua empresa em si, a gente começa a inserir outros elementos. Mas se você tem talento, você está apto a estar dentro do setor da beleza. Seja fazendo um corte de cabelo, uma maquiagem, enfim. Já era uma coisa que acontece em várias clínicas hoje de estética, que ele usa o espaço ocioso, o tempo ocioso, para abrigar outros profissionais, né, que não têm locais e ficam circulando por conta de... a clínica é muito boa, tem um volume, mas não tem esse serviço. Pô, mas se eu agregar esse serviço é interessante. Não, então entra essa pessoa como uma pessoa jurídica, né? Exato. E aí eu achei muito legal dessa dinâmica do cowork de vocês, da Casa Borro, porque você preparou todo esse espaço para receber todo tipo de profissional a qualquer momento. Exato. E a beleza, ela é muito relacionada ao ego, né? Então, assim, cara, a pessoa que está começando... precisa de um espaço para atender seu cliente. Você tem um espaço maravilhoso, já todo decorado, pensado no segmento dela, facilita muito a pessoa até dela desenvolver o nome dela no mercado, né? Acho que a Casa Borro ela traz essa solução para quem, não só para quem está começando, ou para quem quer dar um upgrade ali nos seus atendimentos. O que eu acho que é legal dentro desse contexto é que o cowork, a Casa Borro, por exemplo, ela possibilita a pessoa ela ter uma permanência, ser a vida inteira dela lá, mas ela me possibilita, na minha visão, possibilita um teste de campo, teste de mercado, para saber se ela vai pegar, se ela vai gostar, se ela vai ter clientes, para então, no momento que ela criar um recurso financeiro pessoal, ela possa abrir, por exemplo, a dela. Isso. Ou se optar, né? É exatamente isso, assim, o que a gente vê nesse mercado que é inclusivo. Então, quando a gente olha para a história de diversos profissionais, elas são muito semelhantes no sentido de que a beleza foi quem resgatou eles, que deu a condição para que eles hoje estejam onde estão. Isso é muito interessante, porque acabaram desviando, vamos dizer assim, das exigências mais comuns da sociedade, no sentido de ter uma universidade, uma faculdade, e encontraram, e são bem-sucedidos, têm, enfim, ganhos assim, excelentes, maior do que muitos profissionais que têm um curso e uma carreira tradicional, formal. Perfeito. Mas quando a gente olha para esse setor, eles estão subjugados aos espaços de beleza e a uma dinâmica muito, vamos dizer assim, agressiva em termos de que eu sou o dono do espaço, o comissionamento com você vai ser muito grande, aquilo que vai ficar comigo, uma vez que eu sou o dono do espaço. Então, o sujeito trabalha muito para receber 30%, 20%. Um contrato leonino. Um contrato bem leonino. E aí, o que acontece? Esse cara não anda.
Sim. Ele tem um super talento, ele é maravilhoso, mas ele não anda. Ele não anda por duas questões. Ele é um coadjuvante dentro desse espaço e o que ele recebe acaba não dando a condição para ele, por exemplo, alçar voo aí para um estúdio próprio, para ter recurso financeiro para se capitalizar e abrir o espaço dele. Então, quando você vem com um coworking para essa área, você está dizendo, e é igual o Fred foi muito feliz em dizer, hoje a Casa Borro, assim, não é porque a gente é o pai e a mãe da criança que está ali, mas você não tem um espaço em Brasília, e quiçá no Brasil, onde o profissional encontre tanta qualidade arquitetônica e de infraestrutura de ponta. Para dar um exemplo para vocês, as cadeiras que os profissionais utilizam vieram da Itália. Só um espaço em Brasília possui essas cadeiras. Então, o que isso significa? É entregar exclusividade para alguém que precisa se posicionar. Perfeito. Eu já ia até levantar essa bolinha para você, então já que você puxou, vou levantar, porque se tem uma coisa que chama a atenção da nossa audiência é o mercado de luxo. Uhum. E vocês trouxeram 3 pilares que são baseados no mercado de luxo para dar acesso a todas as pessoas. Fala um pouquinho desses 3 pilares aí pra gente. A gente quando olha para a Casa Borro é muito interessante, porque apesar de ser ter nascido como coworking e todas as iniciativas que acontecem lá dentro acontecem porque é um espaço compartilhado de trabalho, enfim, de atividades, ela foi indo além. Então, por exemplo, hoje somos também um espaço de beleza privativo. O que significa isso? Fred, nosso amigo, vai casar. A esposa dele tem os profissionais que acompanham ela a vida toda. Maquiador, penteadista, que ela gosta. Aí o penteadista está em um espaço, o maquiador está em outro. Enfim, resultado da história. Penteadista, o cara quando começa a passar nesse universo já vem, né? Penteadista. Não, como é que é o que você faz no cabelo também? Visagismo, como é que é? Visagismo. Visagismo, né? Entendi. Aí o Fred, a esposa do Fred, a futura esposa do Fred, quer receber esses profissionais. Antes ela ia fazer isso no hotel ou em casa. Sim. No hotel, ela tem uma série de limitações, né, para receber um número grande de pessoas, enfim. Em casa, ela não tem a infraestrutura e talvez não queira o cenário da própria casa dela no making off, ali nas fotos e nos vídeos. Hoje você consegue fechar a Casa Borro para você e montar o seu time de profissionais e levar para dentro da casa. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, isso eu estou falando em uma ocasião especial. Mas vamos supor, nós 4 aqui, a gente quer dar um tapa no visual. Pô, o quanto seria bacana a gente tomar um drink, bater um papo numa sala de estar, entre amigos, num lugar que é nosso e dar o tapa no visual que a gente precisa. Seria irado. Pena que não tem, né, de um modo geral pra gente, tem para elas. Mas isso pode acontecer dentro da Casa Borro. E aí, que pilares são esses? Arquitetura inspiradora. Então, quando a gente olha para Borro, ela trouxe diversas inovações e a gente não tem uma recepção, a gente tem uma sala de estar. Legal. Que é para proporcionar essa interação entre as pessoas que estão usando a casa. Então, seja o profissional poder sentar com o cliente dele em um outro nível, não só mais de servir, mas de se igualar no sentido de que ele não é só alguém que está entregando um serviço, mas é alguém que pode criar uma conexão e uma relação com essa pessoa. Então, deixar aquela coisa pontual do serviço que está sendo oferecido, mas criar conexão, mas também um espaço para convivência. Então, em um evento, um momento privativo da casa, você poder estar sentado lá numa sala de estar, tomando um drink, enfim, comendo alguns petiscos que a gente tem lá e interagindo como se em casa estivesse, afinal de contas, é Casa Borro. Então, não poderíamos ter outra coisa que não uma sala de estar para receber todas essas pessoas, que é o ponto de convergência. Então, a gente une a estética também. Então, olha para você ver, uma mulher que, de repente, seja usuária da casa, e usuários não precisam ser só os profissionais, eu, como cliente final do setor da beleza, como usuário do setor da beleza, eu posso converger
e convergir toda a minha agenda para Casa Borro. Então, por exemplo, eu preciso de uma consulta estética qualquer. Eu posso falar para o meu profissional atender lá, ao final eu já vou para outra área e faço o meu cabelo, faço minha make e já vou para o meu compromisso. Então, isso tudo pode acontecer dentro da casa. Então, uma arquitetura inspiradora, com diversas inovações que Larissa trouxe, foi extremamente feliz. O Dan teve lá. Eu estive lá e sei. E vou incluir, inclusive, dentro disso que você está falando, já é uma estratégia de marketing, né? Por exemplo, a Starbucks, ela nunca vendeu café. Ela vendeu a experiência dentro do espaço, né? Então, tudo que você está falando era o que ele queria proporcionar também lá para os clientes dele. Uma extensão da casa dele. E no caso de vocês, que eu já fui lá e já vi, é a casa que você quer ter, meu amigo. Porque é impressionante o cuidado, a beleza. E aí, se você for olhar pelo comportamento das consumidoras lá, elas devem chegar lá e falar assim, não, como eu queria que minha casa fosse assim. Ô Dan, você arrumadinha, cheirosinha, tudo no seu lugar. Aquele dia eu acho que eu até comentei com você. A gente, homem, acaba sendo, eu acho que, mais desapegado. E a gente chega e fala mesmo, né? Entra e aí fala, acha maneiro e comenta. A mulher, ela é um pouco mais contida, assim. Ela tá gostando por dentro, ela tá vibrando. Mas ela, de um modo geral, ela mantém a pose e tal, mas todo mundo gosta muito. Sim. Todo mundo gosta muito. Porque aí vem um outro pilar, que a arquitetura por si só, todo mundo aqui já teve a oportunidade, a gente vive numa cidade arquitetônica, numa cidade que é museu ao céu aberto. Perfeito. A arquitetura por si só, ela pode ser fria. Né? Ela pode, vamos dizer assim, não dialogar com você porque você não conseguiu penetrar. E aí a gente adicionou um outro elemento, que é a hospitalidade de alto padrão. A gente teve a oportunidade de vivenciar coisas interessantes aqui, no mundo como um todo. E o que faz diferença ao final das contas não é muito aquilo que se vê, mas aquilo que se sente. Né? Que nem a experiência que você estava contando para a gente, né? De uma viagem onde você pega ali e começa a vivenciar o cenário de uma outra maneira. De outra maneira. E é mais ou menos isso que a gente tenta fazer dentro da Casa Borro. Então, os nossos clientes, eles são recebidos com cartinha e o nome, desejando um bom dia de trabalho para eles. Eles recebem vários mimos que eles nunca estão esperando. Isso tudo absolutamente sem ser leonino dentro do preço de acesso à Casa Borro. Ao contrário, é só pela vontade de fazer o melhor. Já que é um ambiente de trabalho, e eu especificamente vivia dentro de um ambiente de trabalho muito agressivo, quando eu saí de lá, uma coisa eu tinha na minha cabeça. Eu não tive a ideia da Casa Borro, nem tive o nome da Casa Borro, mas uma coisa eu tinha na minha cabeça. O que eu for fazer agora, eu quero fazer bem diferente daquilo que eu vivenciava. Mesmo frequentando bons hotéis ao redor do mundo, viajando bem e tal, eu quero fazer diferente porque isso nada importa se o grupo de pessoas, se a maneira como você é tratado, ela não te enche, não te preenche. Perfeito. E aí a gente tenta fazer isso na Casa Borro. Aonde ele não era protagonista, na Casa Borro ele é. Então a gente quase nunca entra no nosso Instagram para falar alguma coisa. O protagonista lá é quem é usuário da Casa Borro. A Casa Borro ela só tem 2 lugares onde a logo dela está exposta e quase muito singelos ali na entrada e atrás do balcão. Por quê? É para a pessoa se apropriar da casa. No momento que ele está lá, é dele. Eu estou lá para servir ele. A gente está lá para servir, para receber, para cuidar. E aí cuidar desse profissional em diversas dimensões, vamos dizer assim, né? Que aí entra nessa questão de posicionamento também e tal. Agora a parte boa, nós já sabemos. Agora eu quero saber da parte ruim, que são as barreiras, que são os desafios, porque, de fato, é um conceito inovador, é uma casa inovadora, e você está trabalhando os pilares hoje que são essenciais para o sucesso de qualquer negócio, que é preservando principalmente o serviço e o bom atendimento, né? Exato. E é legal que você tem 2 pilares de clientes, né? São quem vai prestar o serviço, quem vai contratar a Casa Borro. O outro é quem frequenta a Casa Borro usando o seu serviço e o serviço de quem está usando o seu. Exato. Né? Mas nesse processo aí, ô Cris, como é que foi, cara? Porque a gente conversa com diversos empresários, nós somos empresários, e a gente sabe que tem muita dificuldade, né? Pô, você pegar um cowork, que é um espaço grande, você mobiliar esse espaço, trazer equipamentos tecnológicos caros de fora, às vezes importando, né? Teve algum momento que o dinheiro faltou, teve algum momento que precisou de um investidor.
outro O ponto... momento que falou assim, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Um ponto que eu acho que é importante, a gente lida com pessoas o tempo inteiro. É. E se você está dando esse empoderamento para essas pessoas trabalharem lá, tem gente que não sabe o limite desse empoderamento. Tem gente que não sabe o limite de... você pode ir até aqui, mas daqui para cá tem regras. Porque eu imagino que você deve viver várias coisas. É muita porrada pra você contar aí, meu amigo. Agora conta. Cara, a gente tem sido muito feliz dentro da Casa Burro. Eu acho assim, a arquitetura, e voltando para a arquitetura, ela tem condição de conduzir o comportamento das pessoas. Eu lembro quando eu era moleque, eu assisti uma reportagem que falava que o metrô de São Paulo, todo mundo aqui conhece São Paulo e sabe que, enfim, qualquer uma das nossas cidades, não são as cidades mais limpas do mundo, mas o metrô de São Paulo era um dos mais limpos do mundo. E isso era muito em decorrência da própria arquitetura e do comportamento de um que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. E ali dentro ninguém sabia muito bem por que o comportamento era de se manter aquele ambiente limpo. E era um metrô incrivelmente limpo, como o do Japão, por exemplo. Não sei como está hoje mais. Se ainda mantém Na isso. época da reportagem. Na época da reportagem. Agora vamos sujar essa. Agora, lá na Casa Burro, como ele é o protagonista, eu acho que naturalmente ele adquire um senso de responsabilidade. Ele sabe que o nosso papel é servir e ele usa isso com muito cuidado, no sentido de que respeita muito a gente nesse papel de servir, uma vez que ele está sempre nesse papel de servir. Então, quando ele encontra alguém nesse papel de servir, suporte para ele. Ele também quer devolver com gratidão isso. E aí, quando você olha para as dificuldades, com certeza, a gente somos dois outsiders, né? Hoje não mais, mas a gente estava fora desse setor. Larissa era usuária da beleza. Eu, como todos nós aqui, fazia minha barba em casa e cortava o cabelo. Pode falar que também rolava um botoxinho. Eu tenho alguns dados no mercado aqui, né, da estética que a gente já trouxe e eu vou falar sobre eles para você comentar, porque eu sei que você tem muita coisa para trazer, inclusive ainda, Cristiano, de tecnologia, né, que vocês aplicaram lá. Mas a gente vai fazer um intervalo rápido. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, meus queridos. Como eu falei, aulas e aulas hoje de marketing, inovação, empreendedorismo. Então, quem não pegou o bloco e a caneta, meu caro, tá perdendo tempo, porque é muita informação hoje. Hoje a gente tá aqui no 280. Saindo da caixinha. Saindo da caixinha, meu E caro. sempre pensando nas soluções Exato. para os empreendedores e para os clientes, para o mercado. Meus parabéns, Cris. Pegue a visão. Cris, eu vou trazer alguns dados aqui do mercado, tá? Que a gente já falou até em alguns programas, mas esse aqui tá mais atualizado. Segundo a Euromonitor International, falar nisso eu quero fazer um parênteses que o Garbi, tô esperando minha aula experimental da aula de inglês lá, que eu não consigo falar esses termos aqui ainda, cara. O mercado de beleza vai movimentar até o final desse ano, de 2024, 558 bilhões de dólares. O Brasil é considerado o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, né? Exato. Então, para quem acha que... E Brasília ainda está tem? entre os top 3 Olha. do mercado de estética, de academia. Achei que era gastronomia. É o terceiro. Também. E estamos indo em busca do segundo lugar. Ah, maravilha. Meu caro, dentro desse universo, eu queria que você falasse um pouco da questão da precificação, porque eu sei que você fez um trabalho de entender, de fazer essa mescla entre o propósito da tua empresa, que era dar acesso a pessoas que trabalhavam em outros estabelecimentos, né? Eu quero que você fale um pouquinho desse processo de precificação, porque em 3 meses o cara... atingiu o ponto ali, o break-even, meu cara. Não é pra qualquer um, não. Fala um pouquinho disso pra gente, pra audiência. Não é fácil. Na verdade, inclusive, quando a gente começa com um produto que é inovador, a gente tinha que partir de algum ponto. A gente tinha que entregar alguma coisa que, naquele primeiro momento ali, pudesse ser alguma coisa que desse pra gente uma condição de entender se era um produto que poderia ser acessível e, portanto, comprado e consumido ou não.
Então, nesses 18 meses de Casa Borro, a gente foi fazendo algumas alterações em termos de preço de acesso ao serviço da casa. A gente, por exemplo, começou com assinatura. Você só usava a casa se tivesse assinatura. E aí a gente foi entender que a assinatura não era a melhor questão para casa. Por quê? Porque esse profissional, muitas das vezes, ele tem um limite de crédito ainda reduzido. Como ele é um profissional que é autônomo e, na maioria das vezes, vive numa certa informalidade, o sistema financeiro, apesar dele girar muito volume financeiro, porque ele gira um volume financeiro muito grande, o sistema financeiro não enxerga ele. Porque ele não está, vamos dizer assim, dentro do quadrante tradicional ali do que seria receita, despesa, informe de faturamento, informe de receita, imposto de renda. Não, ele gira dinheiro. E a gente encontrou na assinatura um problema. Porque se ele depende de um cartão de crédito para fazer essa assinatura em um limite, como é que eu vou efetivar a venda para ele se o sistema financeiro ainda não enxerga ele como eu enxergo? Porque eu enxergo ele com capacidade de pagamento, mas o sistema financeiro não, e portanto não dá crédito para ele. Então, ao longo desse período, a gente foi entendendo esse comportamento de consumo, de como a gente poderia de fato acessar. Hoje, por exemplo, para você ter ideia, você tem a possibilidade de utilizar a Casa Borro, que, enfim, super inovadora, um ambiente incrível, de ponta, com todo esse luxo, requinte, sofisticação, acolhimento, porque muitas das vezes essa sofisticação, esse luxo, ele pode trazer um afastamento. E a gente não queria isso. Na percepção das pessoas. Na percepção das pessoas. E o teu público é o contrário. Você quer que eles ofereçam melhor. Eles ofereçam melhor, mas não se sintam inibidos por isso tudo. Então, a hospitalidade que a gente estava conversando, ela entra justamente aí. De dizer, olha, isso tudo aqui é lindo, mas você merece. Você tem que ter esse senso de merecimento. Você merece estar neste lugar onde você está agora. A gente costuma dizer que a Casa Borro é um palco. E para eles ter esse senso de merecimento, o preço também tem que refletir isso. Ele tem que falar, eu posso pagar pela casa. É um valor justo. E eu posso pagar pela casa, tinha que ser um preço que tivesse dentro daquilo que ele está acostumado, por exemplo, em termos percentuais. E eu não queria que tivesse batendo no mesmo nível de percentual, por exemplo, que um salão cobra para ele, da atividade dele. Eu queria que tivesse abaixo do salão. Se eu entro com a proposta de oferecer tudo isso e oferecer emancipação econômico-financeira para esse profissional, eu não podia ser mais um de salão. Travestido, por exemplo, de um coworking, uma casa, mas você só mudou o nome da atividade? Eu só mudei o nome da atividade e, ao mesmo tempo, eu estou levando 70% da atividade desse cara. Não. Então, a gente parte de alguns pontos. Número 1, a sua hora na Casa Borro, ela pode ser utilizada para qualquer um dos ambientes da casa. Então, hoje, se o profissional está atendendo alguém e amanhã ele precisa usar, ok, o banco de horas dele dá acesso e ele pode ser um usuário da casa recebendo serviços de alguém que precisa, que ele quer naquele momento. Então, estabelecer esse preço é lógico. A gente tinha que alcançar não só o nosso ponto de equilíbrio, mas a projeção de faturamento para que ela, de fato, seja uma casa rentável. Então, o preço considera isso tudo. Número 1, eu me diferenciar do que ele está acostumado. Então, eu tenho um ticket menor de acesso do que ele já paga, por exemplo, dentro de um salão. Número 2, que seja um valor para uma hora. Como eu sou um coworking, eu posso ter um usuário que vai uma vez, como eu posso ter esse usuário indo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, sendo um mensalista da casa e se tornando um residente da casa. Mas antes de mais nada, eu preciso dar acesso para ele, indo apenas uma vez. E aí eu tenho, por exemplo, hoje um ticket médio de serviço de beleza, seja do serviço mais básico que a mulher consome, que seria, por exemplo, fazer uma sobrancelha, uma unha, até um profissional de, vamos dizer assim, que já está num nível de carreira mais elevado e, portanto, tem um ticket mais alto, mas esse mesmo profissional que vai oferecer uma maquiagem, você tem hoje profissionais no mercado que vão cobrar R$500 numa maquiagem, você tem profissionais que vão cobrar R$100. Como é que eu trago todo mundo para a mesma casa? Bem, o de R$500, eu estou oferecendo o que ele não encontra na cidade em termos justamente de posicionamento, arquitetura, hospitalidade, mas e o de R$100? Eu vou deixar esse cara fora? Não. Eu vou trabalhar com o preço para atrair todo mundo. Então,
um enxerga outros atributos e o outro enxerga que o preço dá acesso para ter aquele... Fala, por exemplo, um valor aí para uma manicure, então, que 1 hora para ela ali, quanto que ela paga, né? Hoje para utilizar a casa, por exemplo, em formato, o que seria, que a gente chama de pague e use, então é o pay-per-use ali, pagando uma vez e não voltando mais na casa, você paga R$60 na hora de uso da casa. Isso vai te dar toalhas de salão à sua disposição, vai te dar acesso a um lavatório que tem ajuste eletrônico de conforto, então ele vira uma cama de primeira classe de avião, ele vai te dar acesso a tudo isso que a gente está conversando aqui por R$60. Contudo, na medida em que eu vou fazendo compras mais inteligentes dentro da casa, esse preço vai caindo. Por exemplo, a gente tem o Pague e Use, a gente tem a diária, a gente tem a meia diária, então o profissional ele pode optar por ter 12 horas corridas dentro da Casa Borro, que é uma diária, ele pode optar pela meia diária tendo 6 horas corridas e ele pode ser um mensalista da casa, onde ele recebe no banco de horas dele, tudo online, no app, no site, ele faz a compra, ele gerencia a agenda dele também, a chegar a R$30 Que legal. o valor da hora. Cara, Você tem hoje um script onde você pontua, chegou no local do seu trabalho, o que você tem que avaliar, porque no dia a dia vai corrompendo a gente. E aí muitas vezes passa desapercebido ali o uniforme, uma barba, a toalha que faltou em tal lugar, a conduta de quem está comprando esse serviço. Você tem esses processos, você tem as famosas POPs. Né? Os procedimentos operacionais padrão, né? A gente, aí eu sei que o Dan gosta muito, vocês todos gostam muito, da questão da tecnologia. Sim. E a Casa Borro, ela tem, além disso que a gente já conversou no DNA dela, a tecnologia. Por algumas questões. Redução de custos, tempo, liberdade para o usuário. Então, por exemplo, o usuário não precisar ligar para casa ou mandar um WhatsApp para o WhatsApp da Casa Borro, uma mensagem, para saber se tem hora disponível, isso para ele dá agilidade no diálogo com o cliente dele. Sim. Então, o Fred me liga, ele quer um serviço meu, eu não preciso ligar para casa para saber se está disponível. Eu abro o meu aplicativo da casa, a agenda está lá, a casa mostra os horários que estão disponíveis ou não, e em tempo real eu consigo dizer para o meu cliente se, olha, esse horário que você deseja eu consigo te atender, ou vamos tentar negociar aqui um novo horário, uma vez que eu não consigo te atender nesse horário. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa, né? Mas temos aqui alguns blocos ainda que a gente tem que pontuar para as pessoas entenderem um pouquinho mais de quem é o Cristiano, né? Eu quero saber qual foi a série que eles assistiram junto com esse vinho que eles tomaram. Deu essa ideia. Não é possível, né, velho? Conta pra gente aí uma série, um filme, um livro que inspira vocês no dia a dia, para que a nossa audiência conheça um pouquinho mais de vocês. E pode ser qualquer coisa, meu irmão. Porque a gente fez essa dinâmica uma vez num restaurante e é muito legal, porque você começa a entender quem é a outra pessoa um pouquinho mais, sabendo o que ela lê ou o que ela vê, né? O que ela assiste na TV, ou série, ou filme, né? Então, o que te inspirou? O que hoje você vê ou você repete aquele filme ou aquela série ou que você tá vendo agora, né? Cara, eu acho assim, o cinema ele sempre traz coisas muito interessantes, porque coloca ali na tela, enfim, a possibilidade de você viver uma experiência, uma história sem necessariamente ter que ter passado por ela, né? A sétima arte, né? A sétima arte. Então, eu acho assim, sensacional. Conversando, e aí lembrei agora dessa série, que na verdade não é uma série, é um documentário. Eu estudei, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu acabei tendo uma rápida experiência em Harvard, e aí, quando eu estava lá, isso foi quando eles lançaram esse documentário, que chama The Corporation, e que ele analisa as corporações e o que é um CNPJ, o que é uma pessoa jurídica, qual a relação do CNPJ, dessa personalidade jurídica, já que ela se chama pessoa, com a sociedade como um todo. E aí é muito interessante você entender, de fato, vamos dizer assim, aonde pode chegar não só a ganância pelo dinheiro, mas, por outro lado, também o desejo de que essa pessoa jurídica, que pode mover muito, pode fazer em prol da sociedade. Então, The Corporation é um negócio muito legal que eu aconselho a assistir. Que massa. Já assistiu ou não assisti? Já assisti, né? Você sabe que eu faço... Como a cartelinha vai subir aí, hoje à noite eu vou tomar um vinho
vinho E vai ver o... e vou assistir. Hoje é sábado, então hoje à noite vou tomar um vinho e vou ver esse documentário. É legal pegar esse tipo de série e identificar, porque, por exemplo, por trás dessa pessoa jurídica sempre tem uma pessoa física. Exato. E a pessoa jurídica, ela acaba sendo um organismo vivo. Exato. E aí tem que se preocupar com o que é certo e com o que é errado. Né? E aqui, como a gente sempre fala, né, o verbo aberto, tem muita empresa que acaba nascendo com propósitos não muito adequados para a sociedade, enfim. Não é? É nada. Enfim, sobe o patinho. Meu caro, tem mais um bloco que é o nosso Publi Gourmet, só que esse programa já foi um Publi Gourmet da Exato. Casa Borro, né? Inteiro. Então eu quero que você faça ele, mas que você direcione, porque eu sei que hoje o teu público, ele já não é mais só o público que você começou a tua empresa. Exato. Então você começou para essa área de beleza, para essa galera da estética e tal, mas que hoje você ampliou esse público também, né? Pensando, né, nessas tendências. Quem não assistiu o episódio que a gente fala sobre SXSW, sobre as tendências para 2024, a gente fala da economia dos criadores, né? E hoje você também tem isso lá dentro. Explica um pouquinho para as pessoas como é que funciona esse novo mercado que você abriu lá dentro. Aonde que as pessoas encontram a Casa Borro? Isso, aí depois você já manda isso direto. Qual que é o endereço de vocês, né? Exato. Eu vou fazer até melhor, Dan. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial agora na casa, que é esse segundo momento da Casa Borro, onde ela era uma ideia, onde a gente passou aí 18 meses fazendo os ajustes necessários de preço, de praça, que é muito importante, para validar esse negócio. E ele está sendo validado a cada dia que passa. A gente, de fato, não está entendendo que é só isso, a gente pode ir muito além, mas a gente vai viver um segundo momento agora. Que segundo momento é esse? O desejo de levar a Casa Borro para esse Brasil como um todo e, quiçá, para o mundo, já que ela pode ser um negócio global. Legal. Ela pode ter nascido em Brasília, mas, se Deus quiser, em pouco tempo vocês vão estar vendo a Casa Borro aí em Milão, em Nova York, em Londres, em outros lugares do mundo, se Deus quiser. E aí eu sei que a gente está falando em um podcast tão especializado, tão bacana, para muita gente que quer ser empreendedor, que já é empreendedor, que é investidor também. Então, a casa ela vem agora para esse processo de expansão e a gente vai em busca de investidores. A gente vai em busca de parceiros para sonhar junto com a gente essa realidade que a Casa Borro é hoje. Então, eu acho que... Esse é o pitch de venda do dia. E aí, para essa pessoa que se interessou em entrar em contato com você, qual que é o Instagram, o telefone, aonde que fica a Casa Borro? Exato. A Casa Borro hoje ela é uma casa física, tá lá, pode visitar a gente, você vai encontrar o endereço dela no casaborro.com.br, esse é o nosso site, ou então casaborro.bsb, que é o Instagram inicial ali da Casa Borro Brasília. Qualquer um desses canais você consegue acessar a gente. Se quiser ir lá pessoalmente, eu vou estar lá, a Larissa vai estar lá em outros dias, enfim. A gente está sempre dentro da nossa casa hoje, que é a segunda casa, que é a Casa Borro. Então, desejo muito que quem queira viver essa oportunidade de um mercado que vai se tornar, fora os mercados financeiros, o maior mercado do mundo. Então, fora petróleo e mercados financeiros, e aí eu estou falando de bancos e seguradoras, enfim, o mercado da beleza vai ser o primeiro mercado mundial, passando inclusive de alimentação. É louco, mas é real. Pra vocês terem uma ideia, você falou do número e é muito interessante, e esse é o número. 500 e poucos bilhões. Para o espectador ter uma noção do que é isso, quando a gente olha para o setor de proteína de carne, todo mundo se alimenta, a gente tem uma das maiores empresas de proteína do mundo brasileira, ele gira carne bovina em torno de 90 bilhões de dólares ano. E a gente tem uma das maiores empresas do mundo brasileiras. E olha a potência que isso é, com 90. A gente está falando de um mercado de 600 bilhões de dólares. Então, a gente está falando da dimensão que isso pode ter. E a gente está falando de um negócio que ele não atende uma demanda que é local. Ele atende uma demanda local, mas uma necessidade global. Então, eu não tenho a menor dúvida que a casa ela pode ser um case aí. Em pouco tempo, a gente está sentado de novo aqui em torno de uma mesa, tomando um vinho. Lá em Milão. Falando de um negócio lá em Milão. Lá na Casa Borro de Milão, a gente vai fazer um programa especial lá. É isso aí. É muito bom quando a gente vê o brilho no olhar de um empresário, de um empreendedor. E a nossa audiência ela tem que entender que é o seguinte, não basta sonhar.
Então tem que sonhar e tem que realizar. E o seu case é um dos cases que, bom, eu sonhei, estou realizando, agora eu estou sonhando de novo para realizar a minha segunda etapa. Exato. Então, assim, parabéns. Eu também não tenho dúvida que lá na frente a gente vai sentar de novo, né? Com mais audiência, talvez ao vivo, não é isso? Talvez ao vivo, ao vivo, quem sabe? A gente joga pro mundo e o mundo volta pra gente, né? Então, assim, parabéns. Eu não tenho dúvida que vai ser... Já é um sucesso aqui, pode ser um sucesso pro Brasil e pro mundo. Valeu. Show de bola. Cara, muito bom. E se quiser encontrar a gente e fazer a maratona que o Cristiano fez, onde é que eles encontram a gente? Como é que foi a maratona? Foi sensacional, velho. Deu pra aprender muita Sensacional, coisa. exato. Coisa boa. Na linha de frente, então, todo sábado, galera, aqui na Band, às 10 da manhã, 1 horinha de aprendizado. Eu costumo dizer que eu estou me tornando um bom ouvinte a cada programa, viu? Que cada pérola que sai daqui para os nossos negócios, isso é muito importante. Então, acompanhe em todas as redes sociais também. Não conseguiu acompanhar a gente aqui no sábado, pode entrar em todas as redes sociais, YouTube, Deezer, Spotify e também pela Alexa. É só falar para ela, Alexa, tocar na linha de frente podcast e você pode maratonar esse final de semana com muito aprendizado para podermos... É uma palavra que eu uso Tomando muito, um vinho, né? Tomando um vinho. Tomando um vinho. E aprendendo aí como direcionar o seu A parte negócio. boa é que é uma maratona mesmo. Que tem a primeira temporada, tem a segunda temporada, já são 38 episódios. E vem mais porque nós somos o único podcast de Brasília semanal falando de empreendedorismo e marketing. É isso aí. Na linha de frente, galera. Vem com a gente.